Olá, voltamos com o nosso código de ética, tá? O decreto 37297/2016, e ainda estamos estudando na aula 1 o código de ética aplicado para a alta administração pública do Distrito Federal. Voltamos lá na tela, vamos ver agora o artigo 4º. O artigo 4º diz assim, do anexo 1, ainda estamos no anexo 1. Configura conflito de interesse a conduta ética, então aqui já vai trazer um dos exemplos, tá? São exemplos de conflitos de interesse. Dentre outros, quando ele fala dentre outros, a lei está dizendo para você que os que ele está trazendo aqui só são exemplos. Então aqui o examinador já pode perguntar se o artigo 4º traz um rol são as enumerações que vão vir, né? 1, 2, 3, 4 e outros. Um rol exemplificativo ou um rol enumerativo, ou exemplificativo ou um rol taxativo. Então ele vai perguntar se aqui é um rol exemplificativo ou um rol taxativo. Então olha só, volta comigo na câmera. Lembra que lá no primeiro vídeo eu falei aquele passo a passo de como estudar leis para concurso? Eu falei, ó, primeiro você tem que ler a lei. Beleza. Gente, olha só. Ler a lei não é suficiente para você acertar todas as questões, pessoal. Não pensa que você leu, olha, professor, eu li essa lei 10 vezes. Beleza, tranquilo. Se vier texto da lei, se vier copiar e colar, você vai acertar. Agora, se vier entendimento, por exemplo, você leu a lei, tranquilo. Aí o examinador vai lá e pergunta, o artigo 4º do anexo 1, do decreto, papapá, traz lá um rol de possibilidades. Esse rol de possibilidades lá é um rol exemplificativo ou um rol taxativo? Você falar assim, what? É o quê? Meu Deus, faz igual o Cris, né? Naquele lá, todo mundo odeia o Cris quando alguém fala uma coisa e ele fala, é o quê? Então, você vai ficar meio em dúvida. O que é isso, professor? E ainda pode ser mais. O examinador, gente, eu até costumo falar assim, né? Que o examinador ele pode ser enviado do cão ou ele pode ser o próprio cão em pessoa, né? Se ele perguntar para você se o rol é exemplificativo ou taxativo, ele está sendo enviado do cão, tá? Enviado do capeta aí. Agora ele pode ser o próprio capeta em pessoa, ele pode botar isso com outras palavras, ele pode falar que é um rol de números clausos ou um rol de números apertos. O que, professor? Volta comigo aí que eu vou escrever aqui, ó. Ele pode também falar que é um rol de números clausos ou apertos. E não tá errado não, viu? Não tá números com O, professor, com O, não é professor escrevendo errado não, tá? É porque é em latim, é assim mesmo. O que é isso? Então ele vai falar, rol de números clausos é a mesma coisa que rol taxativo. De números apertos é a mesma coisa de rol exemplificativo. Aqui números clausos é números fechados, números apertos é números abertos. Ele está querendo dizer o seguinte, esse rol aqui, inciso 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ver lá vários incisos. Esse rol é taxativo, ou seja, só são esses casos que a lei contempla, ou só são exemplos. Então, exemplificativo é de exemplo, né? Aperto, ou seja, podem ter mais. Quando a lei traz aqui, dentre outros, ela já está dizendo que esse rol aqui de incisos só são exemplos, podem ter outros. Então, se vier uma questão dessa na tua prova, tu vai dizer que é um rol exemplificativo ou de números apertos, tranquilos? Então, vamos ler. Agora vamos ver a leitura. O investimento em bens cujo valor ou cotação... Então, olha aqui, vamos voltar no 4º para não se perder. Configura conflito de interesse. Ele quer saber... Ele está conceituando, né? Que ele quer saber. Ele está conceituando o que pode ser um possível conflito de interesses, tá? Investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo público. O investimento em bens. Vou dar um exemplo para vocês. Vou abrir uma tela em branco e dar um exemplo. Vamos supor que na cidade, aqui é a sua cidade, tá? Cidade qualquer que você tiver aí. Aqui na cidade que você esteja, tá? Ou aqui no DF, né? Aqui nós estamos falando DF. Vamos supor que tem uma área lá, um lote, que é só uma possibilidade, um lote. O que acontece? Que esse lote aqui, ele é desvalorizado.
tá? Que 1 metro quadrado desse lote aqui não vale nada. Então, esse lote aqui, ele está desvalorizado. Vamos supor aqui, vamos inventar um número genérico aqui, tá? Que 1 metro quadrado aqui, 1 metro quadrado aqui, seja R$ 100 1 metro quadrado do lote aqui nessa área da cidade. O que acontece? A autoridade pública fica sabendo, com informações privilegiadas, que o governo pretende fazer o quê? Pretende construir um complexo aqui ao lado desse lote, um complexo industrial. E aí o que acontece? Como vai atrair muito emprego, como vai atrair muita indústria, depois que esse complexo estiver funcionando, o preço do 1 metro quadrado desse lote aqui vai pular de R$ 100 para metro quadrado, né? Vai pular 1 metro quadrado de R$ 100 para R$ 10.000. Vocês estão entendendo? O complexo industrial, ao lado desse lote, vai valorizar o lote. Só que ainda não existe. Quem passa lá todos os dias, quem passa lá caminhando lá, só vê o quê? Só vê o lote vazio. Ainda não existe esse complexo industrial. O governo vai instalar um projeto industrial lá. Só que esse debate aqui no governo está o quê? Está em off. Ninguém sabe. Não foi divulgado ainda, não foi para a imprensa. O governo está analisando. Porque o governo ele toma decisões, pessoal. O governo é um gestor. Então ele está analisando. Aí o governo ainda não divulgou. O que acontece? Está em off. Só que a autoridade que está trabalhando nesse processo administrativo, que essa decisão é por meio de um processo administrativo, né? A autoridade que está trabalhando nesse processo administrativo vai lá e compra esse lote aqui com esse preço barato para se beneficiar para quando o governo instalar o complexo industrial, ele enriquecer. Ou seja, ele vai comprar lá, um exemplo, só estou dando um exemplo aqui, ele compra lá, vamos supor que a metragem desse lote aqui valha 10 milhões, ou 1 milhão. Então ele compra esse lote aqui por R$ 1 milhão, né? E depois que tem um complexo, esse lote vai passar a valer R$ 100 milhões. 100 milhões. Então ele vai, depois que tem um complexo, as indústrias querem comprar o lote dele, ele vende o lote por 100 milhões. Volta comigo na câmera. Entenderam, pessoal? Isso só foi um exemplo. Veio aqui a cabeça do professor. Ou seja, se ele de qualquer maneira vai se beneficiar por causa de decisões, por causa de informações privilegiadas que ele tem lá, ele não pode, tá? Isso aí é um conflito de interesse entre ele e a administração pública. Vamos voltar lá no nosso material. Isso tem consequências, mais na frente a gente vai ver também, tá? 2. Custeio de despesas por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas, né? Então, por exemplo, ele é diretor de um hospital. Então, a autoridade é diretor de um hospital público, né? E aí, o que acontece? Ele vai lá e recebe o custo dele de despesa, ele viaja, e quem paga as despesas de viagem dele, é um laboratório. Por que esse laboratório paga essas despesas de viagem? Para que na hora que ele for licitar para comprar remédio, ele dê preferência para esse laboratório, né? Então aqui seria um conflito de interesse também, tá? Continuando. No relacionamento com outros órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal, a autoridade pública deve esclarecer a existência de eventual conflito de interesse, e aqui o verbo é deve, tá? Ele tem obrigação de esclarecer, e comunicar a qualquer se deve, também você tem que botar para cá, ó. Então ele deve esclarecer e deve comunicar, tá? Você tem que trazer esse deve aqui. Qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. Artigo 6º. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesse devem ser, mais uma vez, imediatamente informadas pela autoridade pública distrital à Comissão Geral de Ética, que a gente vai ver no anexo 3, tá? Relaxa, que a gente ainda vai ver no anexo 3, essa comissão de ética, independentemente de sua aceitação ou rejeição. Então, se ele receber uma proposta de trabalho, essa proposta de trabalho é conflitante, ela está em conflito
com os interesses da administração pública, ele deve informar a comissão que recebeu essa proposta de trabalho, independentemente dele aceitar ou rejeitar. Gente do céu, olha aqui para mim. Meu aluno, minha aluna, olha só. Essa questão vai estar na sua prova. Se eu fosse o examinador da tua prova, eu ia colocar essa questão na tua prova. O que eu ia colocar? Uma situação hipotética. Ia trazer uma autoridade qualquer, de um órgão qualquer, dizendo que ele recebeu uma proposta de trabalho, uma proposta de negócio de uma empresa qualquer. Ia botar lá uma situação hipotética. Autoridade X recebeu a proposta de trabalho da empresa Y e tal. Só que como ele percebeu o conflito de interesse, ele rejeitou, ele não aceitou. Com isso, ele não precisa nem comunicar à comissão de ética. É errado, pessoal. Olha lá o que diz a lei, volta aqui. Olha lá o que diz a lei, volta lá no material. Independentemente da sua aceitação, tá? Então, não depende da aceitação. Continuando. Sétimo, as autoridades regidas por este código, então nós já vimos que autoridades são essas, tá? É a da alta administração, não é qualquer autoridade, da alta administração. Ao assumirem cargo, emprego ou função pública, devem firmar termo de compromisso de que nos 2 anos seguintes sua exoneração não poderão. Isso aqui pode aparecer na tua prova, chamado período de quarentena. Sua quarentena não é 40? Isso aqui ficou genérico, tá, pessoal? Esse nome ficou genérico, surgiu no exército, né? Quando os soldados chegavam numa missão, eles ficavam 40 dias no quartel, então falava que eles ficavam numa quarentena. Esse nome ficou genérico, tá? Então é um período em que ele vai ficar de quarentena, ou seja, ele vai ficar 2 anos após a sua exoneração, né? E sem poder praticar alguns atos. Vamos ver também quais são esses atos, tá? Atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado em razão de suas atribuições. Isso aqui é para evitar o quê, pessoal? É para evitar as informações privilegiadas que ele teve, né? As informações privilegiadas. As informações privilegiadas que ele teve durante o cargo dele, né? Enquanto ocupante do cargo. Então ele teve muitos, como ele era da alta administração, ele tinha informações privilegiadas. Aí ele sai, né? E durante 2 anos ele não pode usar essas informações privilegiadas, né? Para beneficiar a pessoa física ou jurídica, associações, né? Sobre aquelas atribuições que ele exercia enquanto ali autoridade, tá? Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, a respeito de programas ou políticas do órgão da entidade, a mesma coisa também, né? Porque ele sabia, ele tinha informações sobre os programas e políticas de governo, né? Do órgão, entidade da administração pública e Distrito Federal, aqui esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício. Aqui é porque ele teve contato com outro, ou com o que tenha tido, né? Com outro órgão durante 6 meses antes. Então, olha só, vou abrir uma tela em branco aqui para vocês dar um exemplo. Então, vamos supor que o cara fosse... um exemplo qualquer aqui também, né? Aqui no DF tem um órgão chamado IBRAM, Instituto do Meio Ambiente, né? Instituto Brasiliense do Meio Ambiente. Se eu não me engano é essa sigla, tá? Não tenho muita certeza não. Instituto Brasiliense do Meio Ambiente. Ambiental, perdão. Instituto Brasiliense Ambiental, lembrei. Instituto Brasiliense Ambiental, o IBRAM. Esse IBRAM, ele concede licenças. Né? Para a construção. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de poços de gasolina. Então, acontece, vamos supor que tem uma área qualquer, onde não poderia ter posto de gasolina. Então, nenhum dono de posto de gasolina comprava lote nessa área. Aí o diretor do IBRAM ficou sabendo que estava para finalizar um estudo
dessa área, e após o estudo ia poder sim liberar para fazer, porque aquela área não era de proteção ambiental, eles achavam que era, mas não era. E aí ele sai do IBRAM, só que ele sai do IBRAM, pessoal, então ele saiu aqui do IBRAM, ele estava aqui vinculado ao IBRAM, não está mais. Só que ele sai do IBRAM, mas sai com essa informação, esse estudo ainda não está concluído, tá? Quem estava fazendo esse estudo aqui era um outro órgão, um órgão qualquer aqui, tá? Um órgão X. Então acontece, o IBRAM, ele enquanto diretor do IBRAM, estava acompanhando o estudo do órgão X e ele saiu do IBRAM. E quando ele estava no IBRAM, esse órgão X estava fazendo esse estudo e não tinha ainda 6 meses, tinha menos de 6 meses, ou seja, tinha 3 meses que o órgão estava fazendo o estudo quando ele saiu do IBRAM. Então ele saiu do IBRAM, ele já tem que ficar 2 anos, beleza, 2 anos, beleza. Mas na primeira situação, do inciso 1 lá. Aí o que acontece? Aqui, vamos supor que ele está com essa informação privilegiada, mas ele tinha essa informação antes de 6 meses de outro órgão, tá? Então ele não pode pegar essa informação desse órgão e espalhar para quem? Para os empresários. Porque senão os empresários correm e compram lá a área do posto lá. É também outro exemplo. Continuando. Atuar na representação de interesse privado perante o órgão ou entidade de administração que tem esse dirigente. Então ele foi dirigente, ele volta lá e agora vai atuar como interesse. Aqui é para evitar o quê? A troca de favores, influências. Por quê? Porque ele foi dirigente lá do órgão, ele fez muitas amizades, né? Inclusive ele pode ser amigo do atual dirigente. E aí ele vai lá, dá aquele tapinha no ombro, nas costas e pede favores, né? Aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores também à exoneração dele, né? Que ele manteve relação nos 6 meses antes. Intervir em benefício, isso aqui, ó, como que o examinador cobra de sua prova? Ele troca isso aqui, tá? Ele tira esses 3 meses aqui, esses 6 meses e bota 3. Vai estar errado. Ou ele bota o quê? 12 meses. 12 meses, vai estar errado. Então dá uma atenção especial aqui, tá? Quando aparecem esses prazos. Intervir em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica em órgão ou entidade de administração pública do Distrito Federal com que tenham tido relacionamento oficial direto e relevante também nos 6 meses anteriores à exoneração. Do relacionamento entre as autoridades públicas. Artigo 8º. Eventuais divergências entre autoridades públicas referidas no artigo 1º, tá? Aquelas que nós vimos lá no artigo 1º, devem ser resolvidas internamente. Quem são essas? Aqueles lá, os secretários, né? Secretários. Você volta lá no artigo 1º, né? Os dirigentes máximos dos órgãos, né? E entidades. Então, olha só, agora vai ser uma autoridade em conflito com outra autoridade, tá? O que vai acontecer aqui? Então, as divergências entre as autoridades devem ser resolvidas internamente. Aqui entende-se o chamado roupa suja se lava em casa. É o ditado, roupa suja se lava em casa, tá? Resolve internamente, não traz isso a público. Por quê? Porque senão vai diminuir a credibilidade do governo junto à sociedade, né? Fala assim, olha lá o barraco lá acontecendo entre os próprios dirigentes dos órgãos, né? Então isso aqui é meio como se diz, queima, né? Vai trazer uma má fama para a administração pública se isso vier a público. Essas divergências, tá, pessoal? Não estou falando as decisões que eles tomam, não. As decisões têm que ser públicas, estou falando as divergências. Mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre a matéria que não seja afeta a sua área de competência. Então, ele só pode falar daquilo que interessa, tá? Ele não pode trazer coisinha pessoal, divergência pessoal e jogar isso para o público, não. Artigo 9º. Olha só, pessoal, presta atenção. O artigo 9º vai falar assim, que é vedado. Então, vai trazer uma vedação, uma proibição.
Mas presta atenção, não é só essa vedação, tá? Essa está no artigo 9º, ela está deslocada. Mas nós vamos ver um capítulo que vai trazer, uma seção, na verdade, uma seção que vai falar só sobre vedações. Então, existem muitas outras vedações, tá? Essa aqui ela ficou meio que deslocada aqui nesse artigo 9º. Então, fala, é vedada à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do dizer, daqui é da honra, né? É da honra da pessoa. E do desempenho funcional de outra autoridade pública. Ou seja, uma autoridade não fica queimando a outra autoridade, tá? Título 3, da conduta ética, capítulo 1, dos deveres e das vedações. Então, a gente vai ver que tem uma seção que vai falar só das vedações, não é essa seção 1 não, é a seção 2. Vai falar só das vedações, tá? Então, aqui vai começar dos deveres. É dever, né? Então, é dever da autoridade. A autoridade pública deve atuar com retidão, honradez, procurando satisfazer o interesse público e evitar obter proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro. Por quê, gente? Porque essa autoridade pública, ela tem o quê? Ela tem informações privilegiadas. Ela tem o quê? Ela tem conhecimento conhecimento privilegiado também, né? Privilegiado. Ela tem o quê? Contatos com outras autoridades. Então, ela não é uma pessoa, assim, igual a mim e você, né? Ela é uma pessoa que um telefonema dela tem muito poder, né? Um e-mail dela, ela mandar um e-mail para uma outra autoridade, a outra autoridade às vezes pode fazer o que ela está pedindo para não contrariar a autoridade que está pedindo. Então, ela tem que evitar obter proveito e vantagem pessoal por causa dessas informações, desse conhecimento, desses contatos que ela tem, tá? Tanto para si como para terceiro, tá? A observância do interesse público, especialmente no que diz respeito à proteção e manutenção do patrimônio público, implica o dever de abster-se. Abster é deixar de, né? Deixar de. Então, deixar de a autoridade pública de qualquer ato que importe de enriquecimento ilícito, gere prejuízo, presta atenção aqui, ó, vou destacar isso aqui, que importe em, vou até tirar esse deixar de aqui, esse aqui eu vou destacar, tá? Importe em enriquecimento ilícito, presta atenção, isso aqui não está aqui à toa não, que gere prejuízo à fazenda pública, presta atenção, e que atente contra os princípios da administração pública. Eu acho que você já ligou, né? Olha aqui para mim na câmera. Olha só, nós vamos ver no anexo 2 que tem um erro, o anexo 2 ele copia e cola do jeito que está aqui, ele só muda aqui onde está escrito aqui autoridade pública, ele vai botar agente público, tá? E copia e cola, mas tem um erro. Quando chegar no erro, volta aqui. Mas eu destaquei aqui essas três palavras, enriquecimento ilícito, prejuízo à fazenda pública e atos que atentem contra os princípios da administração pública. Se você está estudando para concurso há algum tempo, se você já estudou a lei de improbidade administrativa, a lei 8429 de 92, você vai lembrar que lá nos artigos da lei de improbidade, né, é uma lei federal, nacional, que na lei de improbidade administrativa temos o quê? Os atos de improbidade administrativa, que estão no artigo 9, 10 e 11, tá? Artigo 9, 10 e 11. No artigo 9 fala justamente dos atos que importam enriquecimento ilícito. O artigo 10 vai falar justamente dos atos que geram prejuízo à fazenda pública. E o 11 vai falar dos atos que atentam contra o princípio da administração pública. Em outras palavras, o que o Código de Ética está falando aqui? Volta comigo na tela. O Código de Ética está falando o seguinte, que isso aqui e isso aqui são atos, entenda, atos de improbidade administrativa. Entenderam, pessoal? E viole direito de particular também, para dar um plus aqui, tá? Mas esses três aqui são atos que estão lá na lei de improbidade administrativa,
a Lei 8429 de 92. Continuando, artigo 12. A autoridade pública não utilizará bens ou recursos públicos humanos ou materiais para fins pessoais. Isso aqui também está lá na Lei de Improbidade Administrativa, tá? Então, a autoridade pública não pode utilizar bens ou recursos públicos, ou recursos humanos, ou recursos materiais. Por exemplo, o cara quer fazer a mudança dele, ele virou uma autoridade pública, ele morava, por exemplo, numa casa de 2 quartos, né? E aqui a sala, e aqui quarto e quarto. Então ele morava numa casa de 2 quartos, virou alta autoridade pública, está ganhando lá o CNP, né? Ele está agora num cargo de natureza política, que é cargo de natureza política, onde a remuneração, por exemplo, é 24 mil. Então o cara agora está ganhando 24 mil, foi nomeado. Professor, quem pode ser nomeado? Qualquer pessoa, pessoal. Qualquer pessoa que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? Seus direitos de cidadão. Por quê? Porque são cargos aqui comissionados, né? São cargos comissionados. Então, por exemplo, um cargo de natureza política. O cara é nomeado num cargo desse, ganha 24 mil, ele resolve mudar para uma casa de 2 quartos e sala para uma casa maior. Então agora ele vai mudar para uma casa de quê? De 6 quartos. Então, quarto 1, quarto 2, quarto 3, 4, 5, 6. Ele muda para uma casa de 3 quartos. E agora a casa tem 2 salas, né? Cozinha. E aqui eu não vou ficar desenhando casa não, só para vocês entenderem. Com piscina. E aqui é a piscina, né? Então, beleza. Ele resolve mudar de uma casa menor para uma casa maior, porque ele está ganhando mais. O que acontece? Só que ele virou lá, vou dar um exemplo qualquer, um exemplo aqui, só para você entender. Vamos supor que ele virou aqui um diretor do DR, Departamento de Estrada de Rodagem, que tem aqui no Distrito Federal. O DR utiliza, do Distrito Federal, o DR utiliza no seu dia a dia o quê? Caminhões. Então o DR tem lá um caminhão, tá aqui o caminhãozinho. Então o DR tem lá o caminhão. O que a autoridade faz? Vai lá, utiliza o caminhão do DR para botar o quê? Seus móveis. Bota seus móveis no caminhão e ainda pega o funcionário do DR para entrar na casa dele, retirar os móveis, botar no caminhão. Aí o motorista do DR vem para a casa nova e descarrega o caminhão na casa nova. Ele está usando o quê? Recursos, bens, recursos públicos, que o caminhão é público, fazer as obras do DR. Os recursos humanos, o servidor DR, recurso material, usando o caminhão, para fins pessoais. Aqui ele tinha que pagar uma empresa de mudança. Ele não poderia fazer isso, porque isso aqui é fins pessoais, fazer a mudança da casa dele. Ou particulares, políticos ou partidários, nem se velará pela sua função para obtenção de vantagem indevida. A idoneidade, ser idôneo, ser uma pessoa íntegra, né, honesta, é condição essencial para a ocupação de cargos políticos ou comissionados. Aqui é o cargo político, aquele que eu falei, o CNP, cargo de natureza política, no Poder Executivo do Distrito Federal. E aqui é o seguinte, eu quero só parar para falar aqui do Poder Executivo. Vem comigo na câmera. É o seguinte, esse código de ética, se você está em outro local, em outro estado, estudando em outro estado, né, vai fazer concurso aqui para o DF, mas está em outro estado, por exemplo, a Constituição Estadual aí, de onde você estiver, vou dar um exemplo, Minas Gerais, vamos supor que você esteja em Minas. A Constituição Estadual aí vai falar que são poderes do estado de Minas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No Distrito Federal, nós não temos poder judiciário como poder do Distrito Federal. O poder judiciário aqui é o da União, o TJDFT é um órgão da União. Então, se você olhar a nossa lei orgânica vai falar assim, são poderes do Distrito Federal, o Executivo e o Legislativo, ponto. Para aí, ponto, para aí. O que eu quero falar isso com você? Que esse código de ética, ele é para os servidores do Poder Executivo, tá? O Poder Legislativo tem seu próprio código de ética. O Poder Legislativo, por isso que você vai ver várias vezes falando do Poder Executivo. Se for um caminhão lá da Câmara Legislativa, que aqui a gente chama Câmara Legislativa do Distrito Federal, se for um caminhão lá da Câmara sendo usado para beneficiar um deputado, ele vai responder conforme o Código de Decoro Parlamentar lá da Câmara Legislativa, não a nossa lei. A nossa lei são para os servidores e para a alta administração do Poder Executivo, beleza? A gente para aqui, volta na próxima aula, uma pausa com cafezinho e até daqui a pouco.
Olá, meu aluno, minha aluna do Estúdio Aulas. Eu sou o professor Rodrigo Rodrigues e nós estamos aqui hoje para estudar o Decreto 37297/2016 do Distrito Federal. Para você que presta os concursos para o Distrito Federal, nos quais é cobrado este decreto, nós vamos hoje analisar todos os aspectos jurídicos do decreto, todos os aspectos jurídicos do decreto, vamos ver o que ele institui, que é o Código de Ética, mas também vai instituir as comissões de éticas, tá? Para os servidores públicos civis do Distrito Federal, os servidores do Poder Executivo, tá? Então vamos comigo aqui no material, vamos começar a nossa aula. Então tá aqui meu nome, Rodrigo Rodrigues, a nossa matéria, o decreto 37297/2016. E aqui, volta comigo na câmera um pouquinho. Antes da gente estudar o decreto, eu preciso bater um papo com você de como estudar leis. Por quê? Porque se você está pagando um curso online, se você está assistindo essa aula, eu parto do pressuposto que você está se preparando para concursos públicos. Então, uma coisa é o estudo direcionado para a faculdade, outra coisa é o estudo direcionado para o ensino médio, para a conclusão do ensino médio, outra coisa é um estudo direcionado para um curso técnico, por exemplo, técnico de enfermagem, técnico em informática. E outra coisa é o estudo direcionado para concursos públicos. Então você, meu aluno, minha aluna, que um dia deu aquele start, que um dia acordou e falou assim, vou ser servidor público, né? E resolveu estudar para concursos públicos, seja concurso das carreiras federais, seja concurso das carreiras estaduais ou do Distrito Federal ou até mesmo municipal. Você precisa entender que na parte de legislação, o estudo para concurso público ele é focado. Ele tem um foco diferenciado, uma abordagem diferenciada, tá? Então, cada professor dá o seu macete, digamos assim, dá a sua dica. O professor de português dá as dicas dele, o professor de exatas dá a dica deles. Na aula de legislação, seja qual for a legislação, para quem não é da área do direito, eu vou passar aqui 4 passos para você estudar leis para concurso. Então, pode voltar comigo na tela, por gentileza. E olha só, presta atenção. Então aqui, ó, é uma dicasinha rápida, antes da gente entrar no decreto, que é como estudar leis para concurso. Então eu estou frisando aqui, ó, para concursos. Professor, que lei é essa? Aqui lei em sentido amplo, tá, pessoal? Em sentido amplo. São todos os tipos de leis, desde a Constituição Federal de 88 até as resoluções, portarias. E dentro desse campo aqui, e dentro desse conjunto de normas, aqui também nós podemos colocar leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, nós podemos colocar aqui os decretos, que é o objeto de estudo nosso hoje. Então, todo tipo de diploma normativo, tá? Então, vou ter que apagar aqui, para a gente poder utilizar o espaço. Então, olha só. Se você está se preparando para concurso, se você pretende virar servidor, às vezes você já é servidor, está preparando para um concurso melhor, né? Porque não é o fato que você passar num concurso, significa que você vai ter que aposentar lá. Você pode ficar lá um tempo e continuar estudando e passar em outros concursos. Foi o que aconteceu comigo. Volta aqui na câmera, por favor, por gentileza. Então, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu só falei meu nome, mas eu sou servidor público, tá? Daqui do Distrito Federal, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, lá nós trabalhamos com os processos judiciais, nos quais o DF é parte, né? Seja autor, seja réu. Então, nós lidamos com processos lá todos os dias. E aqui a dica que eu vou passar para você é como você vai estudar qualquer tipo de legislação, qualquer tipo de norma, qualquer tipo de diploma normativo, tá? Então, volta na tela, vamos seguir os passos. Então, olha só, você tem que seguir 4 passos, tá, pessoal? Primeiro passo, você tem que ler a lei. Segundo passo, você tem que entender a lei. E o terceiro passo, tem que conhecer a lei. Perdão, conhecer a doutrina e a jurisprudência. Jurisprudência. Vou apagar aqui. Conhecer doutrina e jurisprudência. E o último passo, resolver questões. Então pode voltar comigo aqui na tela. Então olha só, pessoal, esses aqui são os 4 passos, tá? Aqui no material de vocês, tá? Depois vocês voltem e olhem lá os passos. Eu vou explicar rapidamente quais são os 4 passos para a gente poder entrar no nosso decreto. Primeiro você tem que ler a lei. Por óbvio, né, professor? Claro, professor, como é que eu vou estudar sem eu ler a lei? Pois acredite, tem candidato que vai para a prova,
vai resolver a questão da prova sem nem ter lido a lei, tá? Isso acontece com uma certa frequência até, tá? Então você tem que ler a lei. Ler a lei vai te ajudar a ganhar aquelas questões copia e cola. Como são essas questões copia e cola? Aquela que o examinador vai pegar um trecho da lei, copiar e colar na tua prova. Se ele não mudar nada, a questão vai estar correta. Se ele mudar alguma coisa, a questão vai estar errada. Então você ganha aquelas questões. Só que como o nosso passo a passo é como estudar leis para passar em concurso, só essas questões, você acertando só essas questões, não são suficientes para você passar no concurso, tá? Aí você vai para o segundo passo. O segundo passo é entender a lei. Entender a lei não é interpretar a lei, viu, pessoal? Entender é entender por que existe aquela lei, qual a natureza jurídica daquela lei, o porquê daquela lei existir. Então, quem é meu aluno do presencial, eu dou aulas nos cursos presenciais aqui em Brasília, né? Ou outros cursos online, que às vezes você está se preparando específico para esse aqui que saiu, que está no seu edital, esse decreto, mas às vezes não viu outro curso meu online. Então, geralmente, na primeira aula, eu passo esse passo a passo, né? Para poder abordar todos os alunos que me assistem. O terceiro passo é conhecer a doutrina e a jurisprudência. Por quê? Porque às vezes o examinador não quer saber se você leu, não quer saber se você entendeu a lei, mas ele quer saber se você conhece a doutrina e a jurisprudência. Ou seja, o que diz o doutrinador? O que são os doutrinadores? Os doutrinadores são aqueles estudiosos da lei, eles estudam a lei e colocam ali a posição deles sobre aquela lei, o entendimento deles sobre aquela lei. Geralmente publicam um livro, né, um artigo científico sobre aquela lei. E para que serve a doutrina? Além de cair na sua prova, né? A doutrina serve para o juiz, num caso concreto, na ausência de uma lei ou numa lei de difícil interpretação, o juiz usa muitas vezes o entendimento do doutrinador na aplicação da sua decisão, da sua sentença, tá? E jurisprudência são os casos reiterados, então aqueles casos que vão chegando no judiciário, que vão chegando e vai dando sempre a mesma decisão. Por exemplo, aqui em Brasília já tem jurisprudência a respeito de UTI. Então, se um parente seu está lá no hospital precisando de leito de UTI e não tem UTI pública, aí já existe jurisprudência, onde manda aplicar a jurisprudência em qual sentido? Que é para o governo do GDF conceder a UTI, não importa se tem ou não tem vaga disponível na saúde nos hospitais públicos. Se não tiver no hospital público, então manda colocar numa clínica particular, numa UTI particular, e o governo vai pagar as despesas daquela UTI. Então isso aí é uma jurisprudência, tá? É um exemplo de jurisprudência. E o quarto passo é resolver questões. Professor, olha só, estou com um probleminha. Às vezes tem decretos muito específicos, que é o nosso caso, né, do nosso decreto aqui 37297, às vezes tem regimentos internos de certos órgãos que a gente não encontra questões. Como é que a gente resolve, professor? A gente vai no site desses bancos de questões e não acha questões. Pessoal, olha só, vou falar para vocês o que eu faço, tá? Volta comigo na tela aqui. Então, quando eu estava me preparando para concursos, e na verdade eu ainda me preparo para concurso, né? Porque eu não quero aposentar lá no órgão que eu tô, eu quero passar em outro concurso melhor. Saiu, isso aqui foi em 2011, tá? Saiu o concurso da PGDF. PGDF, o órgão que eu estou hoje, tá? Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O que eu fiz? Tinha o regimento interno, e eu não achava questões do regimento interno. Então eu peguei o regimento interno e eu mesmo elaborei 200 questões do regimento interno. Eu resolvi essas 200 questões 4 vezes antes da prova. 4 vezes eu resolvi as 200 questões. Chegou na prova, caíram, salvo engano, 8 questões na prova do regimento interno. Eu gabaritei as 8 questões. Então volta comigo na câmera. Quando você não achar questões, você mesmo elabora suas questões, tá, pessoal? Isso aí é bom para você revisar o conteúdo, é bom para você ir internalizando a matéria e para você treinar. Quando você acha questões, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, né, raciocínio lógico, essas matérias, existem muitas questões nos bancos de questões. Aí sim, você vai lá, pega e resolve de provas anteriores. Mas se você não acha, não fique sem resolver questões, tá? Elabore suas próprias questões. Beleza, pessoal? Feita essa introdução, vamos lá, mãos à obra, pega seu material e vamos começar a estudar. Olha só, isso aqui eu coloquei a estrutura do decreto 37297/2016. O decreto ele tem poucos artigos, só que ele traz em si 3 anexos. Então o decreto é constituído por 3 anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3. O anexo 1, ele é composto de 24 artigos, tá? O anexo 2, ele é composto de 16 artigos. E o anexo 3 contém 34 artigos. Isso aí é um 4, professor? É o 4, professor, isso aí. Por isso que o professor não virou professor de exatas, tá? Olha só. Então, o que acontece?
cada anexo vai trazer uma instituição diferente, tá? Primeiro anexo vai instituir o Código de Conduta da Alta Administração. Da alta administração, ou seja, aqui são as autoridades. Autoridades. Então aqui não vai ser qualquer servidor, vão ser servidores que estão na cúpula do governo, tá? Na tomada de decisão. São cargos aqui, muitos deles de natureza política. O que acontece? Esses tipos de servidores, as altas autoridades, eles precisam ter uma conduta ética um pouco diferenciada do outro servidor. Ah, professor, quer dizer que o servidor que está abaixo, na hierarquia, pode fazer o que quiser? Não é isso. É porque esses altas autoridades aqui, esses servidores da alta administração, além da ética que eles têm que ter, eles têm que servir de exemplo. Nós vamos ver que o código vai dizer que eles têm que servir de exemplo para os demais servidores. Para os demais servidores. Puxar para cá. Compreende isso? O anexo 2, aí vai ser a conduta ética dos servidores, digamos assim, normais, né? Os servidores que não ocupam altos graus, a alta hierarquia, né? Na cúpula do governo, né? O servidor público, o empregado público, aqui entra quem? Os técnicos, analistas, né? Analistas e outros tipos de servidores, tá? E o anexo 3 vai trazer as comissões de ética. E aqui nós vamos ver já que o anexo 3, ele vai trazer a instituição da Comissão Geral de Ética Pública e vai trazer a previsão para que cada órgão do Distrito Federal tenha a sua própria comissão. Então, a comissão de ética de cada órgão. Volta comigo na tela. Então, olha só. Dessa estrutura, nós já podemos prever algumas questões de prova, tá? Por exemplo, se vier uma questão de prova dizendo que o decreto traz a previsão para a criação só da Comissão Geral de Ética Pública, é uma questão que vai estar errada, porque além da comissão geral, então é como, imagina uma comissão maior, uma comissão padrão, uma comissão mãe, digamos assim, né? Existe naquelas questões de força aérea, né? A famosa nave mãe e as outras naves filhas, né? A nave mãe comanda as naves filhas. Então é mais ou menos só para você entender, né? Fazendo uma analogia. Então existe uma comissão maior, uma comissão geral, então o nome dela é esse mesmo, Comissão Geral de Ética Pública, e que vai ser vinculado ao governador, nós vamos ver isso no tempo oportuno, mas cada órgão público, dentro de cada órgão público, também vai ter uma comissão própria daquele órgão, uma comissão de ética daquele próprio órgão. Então, esse decreto, ele traz tanto a previsão, ele traz tanto a instituição, já vai instituir a comissão geral, como vai trazer a previsão para que cada órgão institua, no âmbito da sua unidade, de cada órgão, a sua comissão própria de ética, tá? Para olhar os casos locais ali. Tranquilos? E também vai trazer a ética, né? Também fazendo analogia aqui a um filme do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha uma vez está conversando com o tio dele, o tio Ben, e o tio Ben fala aquela famosa frase, né? Que eternizou aí, no mundo dos nerds, né? Com grandes poderes vem também grandes responsabilidades, né? Então o tio Ben falou isso pro Peter Parker, né? Olha, meu sobrinho, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Então o que eu quero trazer agora para nossa conduta ética aqui, para o nosso código de ética? Que os líderes, as autoridades, os grandes escalões da máquina pública, da esfera administrativa do Distrito Federal, então os dirigentes dos órgãos, né, os presidentes, os secretários, aquele pessoal, aquelas autoridades que estão realmente no centro das decisões, que estão no topo da pirâmide, né, como se diz na diretoria, vulgarmente dizendo, né, que estão ali tomando as decisões políticas do Distrito Federal, da gerência do Distrito Federal. O que acontece? Ali é como se fossem as pessoas com grandes poderes, né? Parafraseando o tio Ben. São as pessoas com grandes poderes.
mas também são as pessoas com grandes responsabilidades. Então a conduta ética para eles, o código de ética para eles, vai ser um pouco diferenciado do que o código de ética para o servidor normal, para aquele simples mortal, né, que não está lá no Olimpo, mas que está aqui no dia a dia atendendo o público, né, o que realmente bota a mão na massa, porque lá as grandes autoridades tomam as decisões políticas, né, e nós, servidores que estamos aqui no grau mais baixo da pirâmide, somos aqueles que realmente efetivamos, que botamos a mão na massa, né, no dia a dia com o público, no atendimento ao público, efetivando as decisões políticas tomadas pela cúpula. Então, para nós vai ter outro código de ética, tá? Então, entenda. Primeiro vamos ver o código de ética na aula 1 da alta administração. Na aula 2, o código de ética dos servidores normais, que não ocupam esses cargos de autoridade. E na aula 3, nós vamos ver as comissões, a Comissão Geral de Ética Pública e as comissões de cada órgão, ok? Então, vamos prosseguir. Então, olha só, aqui a ementa do decreto. Então, mais uma vez aqui o número do decreto, e aqui a ementa. Ementa é como se fosse aquele resumozinho do decreto, né? Então, fala, aprova no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal o Código de Conduta da Alta Administração, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, o Código de Ética dos Servidores, aqui onde está no seu material aí, servidores, você pode puxar e escrever assim, ó, eu, tá? Você vai ser o servidor, tá? Então você escreva no seu material assim, quando você estiver lendo servidor, você já tem que se visualizar como servidor. Para isso você está estudando, essa é a finalidade do seu estudo, se tornar um servidor público, tá? E empregados públicos civis do Poder Executivo, do Distrito Federal e da outras providências. Aí aqui fala, o governador do Distrito Federal, nos atribuições que lhe confere os incisos 7, 10 e 26 do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, a LODF, a Lei Orgânica do Distrito Federal, é o diploma legal, é a nossa lei orgânica, que confere ao governador a atribuição ou a competência para editar os decretos regulamentares, tá? Para editar os decretos. Então, o governador editou esse decreto, porque a lei orgânica permite isso a ele, permite essa competência a ele. Então, artigo 1º, fica aprovado no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal. Volta aqui comigo, vamos dar uma paradinha e volta aqui comigo. Porque a nossa didática é assim, a gente vai lendo, compreendendo, para que no final da aula você esteja capaz de acertar todas as questões que vierem sobre esse decreto, tá? Então, olha só, eu não sei quanto tempo que você estuda para concurso, nós gravamos aula para todos os públicos, então tem pessoas que já estudam há mais tempo, como eu falei, às vezes você já é servidor público e está estudando para um concurso que saiu aí, que paga mais, ou que a carga horária é melhor, ou que fica mais próximo da sua casa. Bom, tem N fatores, né, para você estar estudando. Então você já pode ser um servidor público e está querendo estudar para outro concurso, né, retomar seus estudos para outro concurso, ou você pode estar iniciando agora. Como nós não sabemos qual é o público que vai utilizar o nosso material, nós gravamos para todos os públicos, né? Porque nós nivelamos por cima para você poder acertar o menos, né? Se você está bem preparado, o que vier menos você vai tirar de letra. Então, olha só, eu não sei se você já teve a aula de direito administrativo, se no seu edital tem direito administrativo. Então, isso aqui, volta na tela. Essa definição de administração pública direta e indireta é o professor de direito administrativo que vai aprofundar, tá? Eu só vou abrir uma tela em branco aqui para te mostrar o seguinte. Aqui é só uma base, então o professor de direito administrativo vai aprofundar. Olha só, a administração pública, ela é dividida entre administração direta e administração indireta. Tá? A administração direta, isso aqui eu estou falando de todos os níveis, tá? São os entes. Então é a União, estados, que é os estados membros mesmo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e municípios. A administração indireta, ela também tem 4, tá? Tem as autarquias, tem as fundações públicas, que é fundações, tá? Fundações públicas.
tem a sociedade de economia mista e tem as empresas públicas. Então, isso aqui é a organização da nossa administração, tá? Tem a direta, que são os próprios entes, então tem a administração direta da União, dos estados, do DF, do município. Em todas essas aqui, nós vamos encontrar o quê? Dentro delas, tanto dentro dessas pessoas, que aqui são pessoas, tá? São pessoas jurídicas. A União é pessoa jurídica de direito público, tá? Os estados, DF, município. A autarquia e fundações públicas tem a Fundação Pública de Direito Público e Privado, e as autarquias também são fundações, são personalidade jurídica de direito público. Sociedade de economia mista e empresas públicas são pessoas que têm personalidade jurídica de direito privado. Privado, como se fosse uma empresa mesmo, tá? De direito privado. Mas todas são pessoas. E o que nós vamos constatar? Que em todas essas aqui, nós temos aqui dentro a figura de quê? Dos órgãos. Dos órgãos, tá? Então aqui tem órgãos. E órgãos não têm personalidade jurídica. Então volta comigo lá na tela. Então olha só. Quando nós estivermos estudando o nosso decreto, entenda que a administração direta, ele vai envolver a administração direta e a administração indireta. Então ele vai envolver para o nosso Distrito Federal, porque para a União já existe o Código de Ética da União. É o Decreto 1171 da União. Então, na administração direta, cada entidade da administração direta, União, Estados, DF e municípios, legisla. Então, tem autonomia política, eles podem legislar. Então, para o DF, o nosso Código de Ética vai abranger os órgãos da administração direta, ou seja, os órgãos do Distrito Federal, e também as entidades da administração indireta. Então, quando você vê esse nome, entidades, são aquelas pessoas da administração indireta. Quais são aquelas pessoas? As autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Podemos voltar para a tela. Então, vai abranger a administração direta e indireta, aí também vai instituir. Então, aqui foi o primeiro, né? Fica aprovado no âmbito da administração direta e indireta. O Código da Alta Conduta, da conduta da alta administração, da conduta da alta administração, com maiores responsabilidades, com maiores poderes e maiores responsabilidades. O Código de Ética de Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e institui também as comissões de ética, que nós já vimos na estrutura, que existem dois tipos de comissão, a comissão geral e a comissão de cada órgão, na forma estabelecida nos anexos 1, 2 e 3, que também nós já vimos no slide anterior, na estrutura dos anexos. Artigo 2º. O Código de Conduta da Alta Administração e o Código de Ética de Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal deverão estar disponíveis em todos os órgãos e entidades. Por isso que eu falei, ó, todos os órgãos, aqui, quando você lê órgãos, pressupõe a administração direta, tá? Mas não é só na administração direta que tem órgãos, tá? Na administração indireta também tem órgãos, mas o professor de direito administrativo vai ensinar isso aqui melhor para vocês. E quando ele fala entidade, está falando da administração indireta. Indireta. Tá? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Sujeitos às suas normas em local visível e de fácil acesso ao público. Artigo 3º. Em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas, devidamente motivadas, outras normas de conduta ética poderão ser aprovadas no âmbito. Ou seja, volta aqui comigo. Então, não é porque existe o Código de Ética do Distrito Federal que não poderão existir outros. Podem sim. Por quê? Por causa de naturezas muito específicas, muito jurídicas, muito técnicas. Então, por exemplo, uma certa profissão, ela é muito técnica. Então, pode adotar, além do nosso Código de Ética, o Código de Ética específico daquela profissão. Então, o nosso Código de Ética, você vai entender como se ele fosse uma lei geral. O que é isso, professor? Peraí, vai devagar, professor. Vai devagar, senão eu vou me perder. Olha só, calma, não se perca. Presta atenção. Vou fazer uma comparação com outro ramo do direito para você entender, tá? Por exemplo, no direito penal, existem as leis que trazem os crimes. Então, por exemplo, o Código Penal. Então, traz lá vários crimes. Por exemplo, artigo 121 lá, matar alguém, né? Então, é um crime lá no Código Penal. Tranquilo, até aí tudo bem, professor, estou entendendo. O Código Penal é uma lei geral.
Então é uma lei geral que traz vários tipos de crimes. Mas existem crimes que são muito específicos e precisam de uma lei específica. Por exemplo, o crime de tortura. Então existe a lei de tortura para disciplinar só os crimes de tortura. Os crimes hediondos, aqueles crimes chocantes, bárbaros, né? Então existe a lei de crimes hediondos para disciplinar só os crimes hediondos. Essas leis que trazem esses crimes específicos são chamadas leis específicas. Então existe a lei geral e a lei específica, correto? Tranquilo? No nosso decreto, você vai entender que o código de ética que ele traz é como se fosse um código de ética geral. É um código de ética, por exemplo, órgão nenhum tem um código de ética, aplica o nosso, geral. Só que cada profissão pode ter um código de ética específico. Professor, eu tenho que estudar isso só se tiver no seu edital, tá? Como nós estamos estudando por módulos, e nesse módulo nós vamos estudar só o decreto 37297, nós não vamos entrar em outros códigos de éticas de outras profissões. Eu só quero que você saiba que pode existir. Ou seja, pode aplicar tanto o nosso código de ética, como pode aplicar um código de ética específico para uma certa profissão. Por exemplo, a profissão de engenharia. Então pode ter lá só o código de ética para o engenheiro, tá? Professor, e se o engenheiro, no seu exemplo aí, praticar um ato que fica conflitante entre o nosso código de ética e o código de ética da profissão dele? Ou seja, um ato eu vou aplicar qual? O nosso geral ou da profissão dele específico? Aí vem aquela regra, tá? Para você resolver esse conflito, chama conflito aparente de normas. Então, quando um ato ele enquadra numa norma geral e numa norma específica, o que eu faço? Eu afasto a norma geral e aplico a norma específica. Então, no exemplo que eu estou falando, se um engenheiro praticar um ato que vai ferir o nosso código de ética e o código de ética da profissão dele, aplica o código de ética da profissão dele, correto? Então, vamos terminar a leitura aqui. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e aqui é a data 29 de abril de 1916. Volta comigo aqui. Comigo, por gentileza, na câmera. Então, nós encerramos aqui nosso primeiro vídeo e voltamos daqui a pouco com mais decreto 37297. Obrigado. Olá, meu amigo, minha amiga concurseira, nós voltamos, tá? Voltamos com o nosso código de ética 3797 e agora nós vamos entrar direto nos anexos, tá? Nós vamos estudar primeiro o anexo 1, que traz o código de ética da alta cúpula, né? Da alta administração. Depois, na aula 2, nós vamos estudar o código de ética dos servidores públicos e depois, na aula 3, as comissões, beleza? Então vamos direto para o nosso material, vamos já entrar no anexo 1. Então, o objeto de estudo agora da nossa aula é o anexo 1. E ele traz o quê? Traz o código de conduta da alta administração pública, direta e indireta, já te expliquei o que é isso, administração direta e indireta, do Distrito Federal. Título 1, disposições preliminares, capítulo 1, dos princípios e valores fundamentais da conduta ética. Olha só, presta atenção nessa palavra princípios, tá? Presta atenção nessa palavra princípios. Uma hora nós vamos ler princípios numa lei, volta comigo aqui na câmera. Então, quando você estiver estudando uma lei, às vezes você vai ver essa palavra princípios, outra hora você vai ver a palavra fins ou objetivos, né? Finalidade, objetivo, a lei tem tal finalidade, a lei tem tal objetivo. E às vezes nós vamos ver as palavras diretrizes ou ações. Então, o que é isso? A lei, ela parte de um princípio, ela busca uma finalidade, ela busca um objetivo, mas para ela alcançar esse objetivo, ela precisa, o governante, né, aquele que vai atingir a finalidade da lei, aquele que vai buscar os objetivos da lei, precisa caminhar por alguns caminhos, precisa tomar algumas diretrizes, precisa tomar algumas ações. Então, eu vou fazer uma analogia aqui rapidinho para você entender isso ficar mais fácil. Volta comigo no material. Então, olha só. Entenda isso aqui. Vamos supor, isso aqui é só uma suposição para você entender, tá? Com a lei. Vamos supor que você está em Brasília, BSB, para quem mora aqui é a sigla de Brasília, tá? E você precisa ir para Goiânia. Se você for na internet, vai ver que GIM também é uma abreviação de Goiânia. Não sei de onde inventaram isso não, mas ficou Goiânia. Então você precisa sair de Brasília e ir para Goiânia. Então presta atenção, existem duas BRs, tá? Existe aqui a BR-070, existe aqui a BR-060. 060. Então existem duas BRs para você sair de Brasília e ir para Goiânia. Da onde você está saindo é seu início. Início, ou seja, é o princípio. Princípio, é da onde você está saindo. Aonde você quer chegar, em Goiânia, é sua meta.
é o seu fim, é o seu objetivo. E o caminho que você vai tomar, seja a BR-070, seja a 070, são as suas diretrizes. Diretrizes, tá? Então, esse aqui é o caminho, são as suas diretrizes. Então, assim, mais ou menos, é a estrutura de uma lei, tá, pessoal? Então, o legislador, ele parte de um princípio, tendo uma finalidade, um objetivo, alcançar uma meta, e ele tem diretrizes. Como que ele vai fazer isso? A própria lei geralmente já estabelece as diretrizes, tá? Então aqui, ó, os princípios, vamos ver aqui os princípios, tá? Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, cujas normas aplicam-se às seguintes autoridades. Aqui vai definir quais autoridades que tem que respeitar, que tem que observar esse código da alta administração. Então, por exemplo, eu, um servidor público lá da Procuradoria, né, não ocupo nenhum cargo lá de cúpula da Procuradoria. Eu sou obrigado a observar esse código aqui da alta conduta? Não. Mas a Procuradora-Geral do Distrito Federal, né, a minha chefe maior lá na Procuradoria, ela precisa? Sim, ela precisa, tá? Então aqui vai dizer as autoridades. Secretários de Estado, secretários de Estado adjunto, secretários executivos e subsecretários, bem como cargos de natureza equivalente, tá? Então, por exemplo, um cargo de natureza equivalente aqui no Distrito Federal, o Defensor Público Geral do Distrito Federal, né? Então, o Defensor Público Geral do Distrito Federal é um cargo de natureza equivalente, equiparado a de secretário de Estado, tá? Dirigentes de órgãos especializados. Órgãos especializados, que nós temos aqui alguns exemplos de órgãos especializados que nós temos aqui. Lá onde eu trabalho, Procuradoria-Geral do Distrito Federal é um órgão especializado, tá? Outro órgão aqui, a Controladoria do Distrito Federal. Outro órgão especializado, PCDF, Polícia Civil, PMDF, tá? Esse M ficou feio pra caramba, hein? Então, outro órgão aqui, a PMDF, Corpo de Bombeiros, são os chamados órgãos especializados, tá? Então, os dirigentes desses órgãos também têm que olhar, observar esse código de conduta ética da alta administração. Até o nível do CNE 2. Então, olha só, CNE 2 é Cargo de Natureza Especial, é a sigla que quer dizer Cargo de Natureza Especial. Então, olha só, no DF, nós temos aqui os CNEs que vai do 1 até o 7. Então, o maior é o 1, que hoje está por volta de 13.900 e alguma coisa, tá? 13.900 alguma coisa, que é a remuneração. Então, tá mais ou menos 13.900. Vou botar o zerinho aqui para completar. Eita, bagunça, professor. Professor do céu, o que é isso? Calma. Então, 13.900, mais ou menos, tá? O CNE 1 e o CNE 7 está mais ou menos 4.500 hoje aqui no DF, tá? Então, pessoas que ocupam até o CNE 2, ou seja, os que ocupam CNE 6, 5, 3 para baixo, do 3 para baixo, não precisa observar, tá? Vai enquadrar no código comum para os servidores comuns. Então, quem ocupa o CNE 1 ou o CNE 2, o CNE 2 hoje está mais ou menos R$12.000. Professor, 12 mil é o quê? É a remuneração do cargo, pessoal. É um cargo de natureza especial. É um cargo comissionado, de livre nomeação e livre exoneração. Então, quem ocupa um cargo desse, recebe uma remuneração de 13.900, se for CNE 1, ou 12.000, se for CNE 2. Volta comigo aqui na câmera. Professor, é isso mesmo? É, pessoal, é. São cargos de alta cúpula. Então, por exemplo, um administrador regional, né, aqui no DF, se você está fora do DF, você não conhece a nossa realidade aqui, o DF não se divide em municípios. Então, o que acontece? Nós temos as chamadas regiões administrativas, né, como se fossem os municípios onde você mora. Então, se você mora, por exemplo, em São Paulo, se você mora no Goiás, existem os municípios aí, né? Por exemplo, Franca é uma cidade de São Paulo, que é o município de São Paulo, Anápolis é uma cidade de Goiás, que é o município de Goiás. No DF, nós não dividimos em municípios. Então, nós temos regiões administrativas de Ceilândia, de Taguatinga, de Sobradinho e outras. O que acontece? Como não tem municípios, nós também não temos prefeitos. Aí você conhece a figura do prefeito. Aqui no Distrito Federal não existe prefeito. Então nós temos administradores,
Quem vai tomar conta dessas regiões administrativas, por exemplo, a Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, que antigamente chamavam cidades satélites, né? Mas não usa mais esse nome, agora regiões administrativas, quem vai tomar conta são os administradores. Então, eles ocupam cargos de alta cúpula, né? de alto escalão, e recebem essas gratificações altas, tá? E ainda temos mais, a lei não citou aqui, o decreto não citou, mas nós temos aqui, volta lá comigo no material. Então deixa eu apagar aqui essa bagunça. Mas nós temos aqui também ainda no Distrito Federal, o quê? Quando fala assim, ó, CNE2 ou equiparados. Equiparados nós temos aqui o famoso CNP. O que é CNP? CNP é cargo de natureza política. Então aqui já é cargo de natureza política. A remuneração desse aqui ainda é maior, tá? Esse aqui ele vai de 1 a 4, o CNE vai de 1 a 7, né? Vai de 1 a 7. Esse aqui vai de 1 a 4, esse cargo de natureza política. Então tem CNP1, CNP2, 3 e 4. Professor, isso aí é 1? É 1. Deixa eu apagar esse 1. Então vai de 1 a 4, e o 1 hoje, só para você ter ideia, está em torno, a remuneração aqui do CNI1 está em torno de 24 mil, tá? Está em torno de 24 mil reais. Então, esse aqui também é equiparado. Então, quem ocupa o CNE 1 ou 2, ou quem ocupa, por exemplo, esse CNP, que é cargo de natureza equiparada, vai observar a conduta, o código de conduta da alta administração do Distrito Federal. Quem mais? Os dirigentes máximos de entidades da administração direta e indireta. Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar aqui, por exemplo, aqui, ó, antes de eu estar na PGDF, eu fui servidor da Fundação Hemocentro de Brasília, a FHB, uma fundação pública, né? A Fundação Hemocentro, então lá existe a figura da presidente da fundação. Tem a presidência. Presidente. Então a presidente lá da Fundação Hemocentro de Brasília também é dirigente máximo de uma entidade da administração indireta, tá? Por exemplo, o diretor do Detran também. Então, como eu falei na aula passada, no vídeo passado, essas autoridades, elas precisam dar exemplo, tá? Então, vamos avançar. Artigo 2º. No exercício de suas funções, as pessoas abrangidas por esse código devem pautar-se pelos padrões de ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, moralidade, à impessoalidade, à clareza de posições e ao decoro. Volta comigo aqui. Olha só, pessoal, quero que você entenda uma coisa. Você que adquiriu esse curso, você que está me vendo agora, né? Se você não está pirateando, né? Se você não está rateando, eu entendo que você botou a mão no bolso, desfez de um dinheiro que você precisava, às vezes, para comprar outra coisa e adquiriu esse curso. A partir do momento que você adquire esse curso, nós temos um compromisso com você, tá? Não só passar a matéria, mas te ajudar, te dar um apoio para que você atinja a sua finalidade. O seu objetivo, a sua meta. Qual é a sua meta? Passar no concurso público, tá? Então, olha só, eu como professor de cursinho, você tem que entender uma coisa é o professor de faculdade. O professor de faculdade não tem compromisso em te passar em nada, não. Ele passa a matéria dele, aplica a prova, te dá a nota e você se forma e pega seu diploma. Essa é a finalidade da faculdade, te formar e te dar um diploma. A nossa finalidade, que o nosso compromisso com você, cursinho preparatório para concurso, quer seja virtual, quer seja presencial, o nosso compromisso com você é te aprovar. É o seu nome sair no Diário Oficial, a sua nomeação estar lá no Diário Oficial, sendo chamado para tomar posse no concurso. Essa é a nossa finalidade. Uma das coisas que a gente faz é estudar, é passar o material, é passar o conteúdo. Além do material, além do conteúdo, nós também passamos dicas para vocês, tá? Passamos macetes, bizu, para você entender como é que você vai fazer para chegar lá. Então presta atenção, quando você estiver lendo a lei, volta comigo lá na lei. Toda lei que você estiver lendo, que você tiver assim, ó, que você vê essas repetições aqui, essas enumerações, né, lá no português, na aula de língua portuguesa, o professor vai falar que isso aqui são termos de mesma, como é que fala? Natureza sintática, né? São termos de mesma natureza sintática. O que acontece? É uma enumeração, por isso que está separado por vírgulas, né? O que acontece? Olha só.
mesma função sintática, termos de mesma função sintática. Eu lembrei do nome que o professor de português usa. Tá? Professor, se você está gaguejando para falar esse termo, é porque eu não dou aula de português, né, pessoal? Estou tentando lembrar as regras lá de português, né? Minha aula é de legislação. Então, olha só, esses termos aqui, que o professor de português vai falar que são termos enumerados, é uma enumeração, por que eu estou destacando? Porque isso aqui é questão de prova. O que o examinador faz? Ele retira algum desses aqui, ou ele acrescenta outros que não estão aqui, tá? Ou ele troca o nome. Por exemplo, ele coloca aqui onde está impessoalidade, ele coloca pessoalidade. E aí você, com um olhar de concurseiro, quando você estiver estudando essas legislações, você já tem que olhar para a lei e imaginar, opa, aqui pode vir uma questão de concurso. Então você dá um destaque para esses termos, tá? Que eu grifei aqui, você dá um destaque e tem que decorar? Tem que decorar, não tem jeito. Infelizmente, passar em concurso, muita coisa você tem que decorar, tá? Então, continuando. Com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Olha só, com vistas, quando você lê essa palavra vistas, você entende isso aqui é o quê? A finalidade. A finalidade. Tá? O objetivo. Qual é o objetivo? Motivar o respeito e a confiança do público em geral. Por isso que eu falei que a alta autoridade, o alto escalão, eles têm que servir de exemplo para todos, tá? Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata esse artigo são exigidos no exercício e na relação entre as atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. Que conflito de interesse é esse? O conflito entre o interesse do administrador que eu estou falando aqui é a autoridade, né? A autoridade versus o interesse aqui, o interesse dele, né? O interesse particular da autoridade, interesse dele, interesse particular da autoridade versus o interesse público. Então, às vezes, ele vai ter um interesse, mas às vezes ele vai ter que obedecer o quê? O interesse público. Num conflito entre o interesse da autoridade e o interesse público, prevalece sempre o interesse público, tá? Artigo 3º. As normas fundamentais de conduta das autoridades da administração pública do Distrito Federal visam é o quê? Objetivo. Você tem que ver que essa palavra é sinônimo, tá? Eu viso o cargo público, né? Então, o que eu quero? Eu quero chegar no cargo público, esse é meu objetivo. Então, é a meta, é a finalidade, é o fim, né? São os fins, tá? Especialmente as seguintes finalidades. Agora aqui ele até botou a palavra mesmo, finalidades. Tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades públicas para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório governamental. Então, as normas fundamentais da conduta têm que finalidade? Quais as finalidades que essas normas buscam? Uma delas, que aqui nós estamos enumerando, né? São os incisos, são várias. Uma delas é que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura, a honestidade, a clareza do processo decisório governamental. Por quê? Porque o governo ele toma decisões. E essas decisões podem impactar o quê? A nossa vida. A nossa vida. Impacta a nossa vida, tá? Tinha que ser o contrário, né? Impacta a vida. Deixa eu botar aqui. As decisões impactam a nossa vida. Então, se uma decisão vai impactar a minha vida, eu preciso saber se ele está tomando essa decisão com lisura, com honestidade, tá? Se ele está tomando essa decisão com integridade. Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos das autoridades públicas a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior. Então, olha só, vou até apagar isso aqui. Olha só. Contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos das autoridades públicas a partir do exemplo. Essas autoridades aqui já são autoridades de um nível abaixo.
Então imagina só, vou abrir uma tela em branco aqui para te mostrar isso aqui, que a gente vai usar agora muitas vezes falando do nosso código de ética daqui para frente, tá? Seu computador não deu problema não, é a tela que está em branco aí mesmo, tá? Então olha só, presta atenção. Eu trabalho na PGDF, já falei para vocês isso, na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Eu vou dar o exemplo lá do meu órgão para você entender aqui o nosso código de ética, tá? Então, por exemplo, aqui estou eu, tá? Aqui é o prof, tá? O professor, lá na Procuradoria, tá? Nem aqui não, lá na Procuradoria. Aqui estou eu. Aí acima de mim tem minha chefe imediata. Chefe imediata. Aí acima dela tem uma gerente. Tem uma gerente. Acima da gerente tem uma procuradora. Procuradora. Só que essa procuradora, ela é setorial, ela é de setores. Ela manda em vários setores, porque aqui, ó, essa gerente já é gerente de um setor onde eu tô. Aí já tem outro setor do lado, tem outro setor do lado, né? Então aqui tem um setor que eu estou, eles dão uma sigla, por exemplo, onde eu estou chama GIPROG, esse setor. Aí tem outros lá que chama DIGEP e outros lá, né? Então tem vários nomes aqui, setores. Então a gerente, ela é a chefe maior do meu setor. Só que essa procuradora aqui, ela já é chefe de vários setores, no nosso exemplo aqui. Acima dela tem a Procuradora-Geral do Distrito Federal, PGDF, Procuradora-Geral do Distrito Federal, e acima da Procuradora-Geral tem quem? Ele, o governador do Distrito Federal. O governador. Então, olha só, o que está falando aqui? Vamos entender. O professor só não falou que esse código da alta conduta e tal gera para as autoridades, lá está falando que as autoridades têm que olhar o exemplo das outras autoridades, fez uma bagunça na minha cabeça. Calma, calma, olha só. Quando fala do código de ética, o código de ética está pegando quem? Está pegando essa galera mais de cima aqui, ó, a alta administração mesmo, a alta mesmo, a alta administração. Como eu falei, a Procuradora-Geral do Distrito Federal, né? A Procuradora-Geral, que é lá que nós vimos lá no anexo 1, que é a chefe máxima, a diretora máxima de quem? De um órgão especializado, que a Procuradoria-Geral é um órgão especializado, tá? Tranquilos. Só que aqui, ó, essa procuradora, essa minha chefe e até a minha chefe imediata também são autoridades. São autoridades. Elas só não são autoridades do alto escalão, da alta administração, mas também são autoridades. Então o Código de Ética está falando assim aqui, ó, que essas autoridades aqui da alta administração tem que ter uma conduta que sirva de exemplo para as outras autoridades. Então, a conduta que sirva de exemplo para as demais autoridades, para essas aqui. Entenderam isso? Entenderam o que o decreto está falando? Então, volta lá, vamos voltar lá no decreto. Então, aqui está falando assim, ó, contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos das autoridades, então é aqueles que estão abaixo da Procuradora-Geral, né? Como eu falei, a Procuradora setorial, a gerente do meu setor, minha chefe imediata, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior. A partir do exemplo dado por quem? Pela alta administração. A administração. Correto, pessoal? Tranquilos? Nenhuma dúvida não, né? Vamos prosseguir. 3. Mais uma finalidade, mais um objetivo. 3. Preservar a imagem e a reputação do administrador público cuja conduta esteja de acordo com as normas éticas estabelecidas nesse código. Estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses públicos e privados. Aquilo que eu falei, o interesse da autoridade versus o interesse da administração pública, que é um interesse, né? Interesse. Então, o interesse da autoridade versus o interesse da administração pública. Eu só dar um exemplo aí, que seria o interesse de uma autoridade versus o interesse da administração pública. Volta comigo aqui na câmera, por favor. Olha só, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, apesar de eu não ser uma autoridade da alta administração pública. Sou um servidor
mortal, assim como você será, ou se não já o é, né? Então, olha só, um exemplo, simplório até. Aqui no Distrito Federal, se você está fazendo os concursos para o Distrito Federal, provavelmente você vai ter que estudar a Lei 840, a Lei Complementar 840, que é a lei que regula o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. O que acontece? Lá na lei, ela dá direito ao servidor, a cada 5 anos de efetivo exercício, tirar 3 meses de licença-prêmio. Então, acontece, eu adquiri o meu direito depois de 5 anos e fui tirar a licença-prêmio. Quando eu fiz o requerimento, solicitei a licença-prêmio, a minha chefe falou assim, não pode tirar a licença-prêmio agora. Eu falei, por quê, chefe? Por causa do interesse da administração pública. Estamos com poucas pessoas no serviço público. Se você sair de licença-prêmio, o serviço aqui vai acumular, vai ficar parado, e aí vai ser uma má prestação de serviço para o público, então, por enquanto, você não pode tirar a licença-prêmio. Assim que normalizar essa falta de pessoal, a gente te dá a licença-prêmio. Então, é um direito meu? Era um interesse meu? Era, mas prevaleceu, nesse exemplo, o interesse público, tá? Essa história é mais comprida, mas eu não vou entrar nessa história aqui não, tá? Porque é só um exemplo para você entender o que aconteceu, um caso concreto entre um interesse particular, no caso, o interesse meu de tirar a licença, e o interesse da administração pública, que era dar andamento ao serviço, tá? Vamos voltar lá no material. 4. Estabelecer regras básicas, né, já lemos, sobre conflitos de interesse públicos e privados e limitações das atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo público, né? Então, por exemplo, você entra em exercício no cargo público, e aqui nós estamos falando das altas autoridades, tá? Não esqueça que é alta administração. E aí o que acontece? Ele está lá no cargo público, ele quer exercer uma atividade privada. Mas essa atividade privada, ela é conflitante com o cargo que ele ocupa. Então há um conflito com o cargo que ele ocupa. Então ele não vai poder exercer essa atividade privada, tá? Minimizar a possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas e criar mecanismo de consulta destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador público. O que a lei está dizendo aqui? Volta aqui comigo, na câmera. O que o administrador está dizendo? Que vão ter situações no dia a dia, situações chamadas no caso concreto, que é o caso concreto, aconteceu a situação. E aí o Código de Ética não traz todas as situações que vão acontecer no dia a dia, na vida da administração pública. Então acontece, a própria autoridade, o próprio servidor ali da alta administração, ele vai ficar em dúvida se aquela situação que apareceu na vida dele fere o Código de Ética ou não. Aí o que acontece? Ele vai levar isso para uma comissão e a comissão vai consultar, vai ver o caso e vai dar uma resposta para ele. Falar, não, nesse caso aqui não fere o Código de Ética. O senhor pode fazer o que o senhor quer fazer, tomar a decisão que o senhor quer tomar. Agora você fala, não, nesse caso aqui fere o Código de Ética sim. Aí ele não toma a decisão que ele quer tomar. Ok, pessoal? Então nós encerramos essa aula por aqui. Voltamos no próximo bloco, uma pausa para o cafezinho e até mais.